finalmente, né, pastor? Depois de muito tempo, entramos no dízimo, até que enfim. Ficamos aí 4 ou 5 aulas aí só falando sobre princípios e coisa e tal, Gênesis, Éden, né? Mas eu gosto. Então, chegamos no dízimo. Então, lemos o que está lá em Mateus capítulo 23. Abre aí. Então, nós falamos os princípios do dízimo. Lemos Mateus 23. Palavra do Senhor Jesus. Que disse assim: ai de vós, mestres da lei e fariseus. Olha para quem está dizendo, mestres da lei e fariseus. Hipócritas, pois dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas deixais de lado os aspectos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Devíeis, contudo, praticar estas coisas sem omitir as outras. Então, por que começamos a falar sobre isso? Porque toda vez que se fala de dízimo, quando a pessoa não quer dizimar, quando a pessoa não quer ser dizimista, porque geralmente ela tem amor ao dinheiro, então ela fala assim: olha, o dízimo é coisa da lei. Aí a gente já falou, já aprendemos aqui que não tem nada a ver com a lei, amém ou não amém? Porque antes da lei, nós vimos os homens dizimando. Então não tem como o dízimo ser coisa da lei, se antes da lei já se dizimava. Então, esses amantes do dinheiro, quando eles são refutados nesse ponto, eles falam assim: ah, mas Jesus nunca falou que tem que dar o dízimo. É porque eles não leram a Bíblia. Ou não querem entender o que a Bíblia diz. Então nós começamos com esse texto. Por quê? Olha o que Jesus está dizendo. Vós, mestres da lei, vós, fariseus, são hipócritas. Por que vocês são hipócritas? Porque vocês dão o dízimo da hortelã, dão o dízimo do endro, do cominho. Gente, nós falamos aqui na última aula. Imagina você dar o dízimo do coentro. Você pegar ali 10% de 25 folhas de coentro. Ou seja, por que ele está dizendo isso? Porque os homens daquela época, eles davam o dízimo com muito rigor. Então, eles tiravam o dízimo de tudo. De tudo mesmo, irmão. Então, se ganhou 2 pães, ele tirava do pão o dízimo. Se ele encontrou com o irmão ali, o irmão deu 10 cêntimos, ele ia dar o dízimo daquele 10 cêntimos. Eles eram rigorosos com o dízimo. Olha o que Jesus está dizendo. Vocês são rigorosos em dar o dízimo, mas vocês não praticam a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Amém? Presta atenção. Olha o que Jesus vai falar. Vós, contudo, deviam praticar estas coisas. Quais coisas? A misericórdia, a justiça e a fidelidade. E não ignorar as outras. Quais são as outras? Dar o dízimo de tudo. Está resolvido aqui a questão. Jesus falou de dízimo? Sim. Está conseguindo compreender? Porque ele fala de 2 coisas. Quantas coisas? 2 coisas. Ele fala daquilo que eles ignoram da lei, que é o mais importante, que é a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Uma. A segunda coisa da lei, que ele está dizendo aqui, que é o dízimo. Então ele está dizendo, vocês deviam fazer uma, sem deixar de fazer a outra. Está resolvido. Como Jesus não falou de dízimo? Claro que Jesus falou de dízimo. Então, falamos da importância desse versículo. Então, toda vez que um amante do dinheiro falar para você que Jesus não falou de dízimo, você mostra para ele esse texto. Você fala, senta aqui que eu vou ler para você. Isso aqui não é nem teologia, é português. É só você entender e compreender o texto. Amém ou não amém? Então, falamos que talvez essa seja a única menção clara de Jesus em relação ao dízimo. Então, não tem conversa. Essa história de que o dízimo é coisa da lei, não cola. Porque se o dízimo foi dado antes da lei, também já não cola. Ah, mas é porque Jesus nunca falou de dízimo. Está aqui
Tá, falou sim. Amém ou não amém? Então, o dízimo é fundamental para a vida cristã. Ah, mas eu não confio no pastor, vou dar meu dinheiro para o pastor. Pera lá. Como assim você não vai dar dinheiro para o pastor? Você tem que confiar no seu pastor. Se você não confiar no seu pastor, você vai confiar em quem? O problema é que as pessoas elas sofrem de crise de identidade. Porque assim, se você não, mas as pessoas que amam o dinheiro, quando elas veem o pastor delas bem de vida, carro novo, casa nova, olha lá, você acha que precisa disso tudo? Mas ao mesmo tempo, essas pessoas não querem que o pastor delas ande de bicicleta, com roupa rasgada, também não querem. Então, elas ficam nesse dilema. Por quê? Porque amam o dinheiro. Então a gente essa pessoa precisa primeiro se resolver em relação à identidade dela, entender que ela ama mais o dinheiro, que ela não teme o Senhor, porque nós falamos aqui, não falamos? Que quando a gente dizima, por que temos que dizimar? Para aprender a temer o Senhor. Falamos sobre isso ou não? Então vamos lá, abre aí, Deuteronômio capítulo 14. Então, eu vou meter aqui os versos aqui do ladinho, você vai anotando. Então, a gente tem aqui Mateus 23, 23. Temos aqui Deuteronômio. Abriu aí? Deuteronômio 14, 22. Eu falei 23 ou 22? Façam isso para aprender a temer a Deus para sempre. Será que eu marquei errado então, Jesus? Espera lá. Deuteronômio 14, deixa eu achar aqui. Quem acha que é 23, dá um glória a Deus. Quem acha que é 22, dá um salto aí normal. Vamos lá, 14, vamos lá. Deuteronômio 14, eu estou achando já. É o 22 mesmo. Deuteronômio capítulo 14, verso 22. Olha aqui, darás pontualmente o dízimo de todos os produtos da tua semente que foram produzidos no campo de ano em ano. E comerás da presença do Senhor Jeová teu Deus, no lugar que ele escolheu para ali fazer o teu nome. O dízimo do teu trigo, do teu vinho, do teu azeite, os primeiros partos das tuas vacas e do teu rebanho. Para quê? Para que você vai dar o dízimo de tudo? Para que aprendas a temer continuamente o Senhor Jeová teu Deus. Era no 22 e no 23. Então, olha só, gente. Quer aprender a temer a Deus? Tem que dizimar. Está aqui no texto. Então rasga essa página aqui, está tudo certo. Quando você dizima, você aprende a temer a Deus. E falamos sobre isso do livro. Quem lembra do livro? Que tem que ser no início ou no fim. Lembra que eu falei do livro? Você não lembra do livro? Você não lembra do livro, né? Jesus amado. 21 dias de investimento na casa de Deus. Lembra? Do pastor Aloysio Silva. Então que ele vai dizer, olha, eu acredito que o dízimo não é o fim da caminhada cristã. Como assim? O que ele diz no livro? Eu não acredito que você comece a dizimar depois que você já é um crente experiente. Não é o ponto de final, de chegada. O dízimo é o ponto de partida. Porque se quando você dizima, você aprende a temer a Deus, então você quer aprender a temer a Deus no final da tua jornada ou no início? Amém ou amém? Ou seja, então nós falamos um pouco sobre isso. Ele falou também que não era dizimista, lembra? Olha, eu não sou dizimista. Ele deu 4 declarações no livro. Quem já comprou o livro? Não comprou. Quando eu for para o Brasil, eu vou mandar minha mãe trazer. Minha mãe, coitada. Minha mãe, quando vem, ela tem que trazer livro, Bíblia, tem que trazer remédios. E, olha, ele diz 4 coisas. Olha, eu não sou dizimista. Ele disse, eu não acredito no dízimo como a maioria das pessoas acreditam. Ele disse que no Novo Testamento
não acreditava que o Novo Testamento falasse só de dízimo, e ele também não entendia o dízimo como ponto de chegada, mas como um ponto de partida. Ou seja, parece incoerência, né? Um livro que vai falar sobre finanças bíblicas, falar isso aí tudo, mas enfim. Então, eu fiz o desenho aqui e trouxe para você. Quem está com o seu desenho aí na mão? Esse aqui. Então vamos lá. A importância do dízimo. Então eu fiz esse desenho aqui para você compreender se você é um cristão ou não. Porque se o dízimo é um ponto de partida, se você, para temer a Deus, tem que dizimar, então ele faz parte dos fundamentos da fé. Amém? Então, eu fiz esse desenho aqui, onde eu coloquei aqui a ceia. Ceia do Senhor, amém ou não amém? É santa ceia? Não. A Bíblia não diz que ela é santa, por que você santifica aquilo que a Bíblia não santificou? Então, é a ceia. Tem quantos nomes para a ceia do Senhor na Bíblia? Já te ensinei. 5 nomes. A Bíblia vai falar da ceia do Senhor com 5 nomes. Só 5 nomes. Nenhum deles é Santa Ceia, mas isso daqui é para outra conversa. O batismo. Amém ou não amém? E o dízimo. Nós estamos tratando do dízimo. Então, a nossa fé está alicerçada nesses 3 fundamentos, nesses 3 pilares. Esses 3 pilares que devem orientar a nossa fé, a nossa relação com Deus e a nossa relação com os nossos irmãos. Amém ou não amém? Então, nesses 3 pilares, você vai conseguir compreender a profundidade de Deus e da sua salvação. Amém? E a relevância de ser cristão. Amém? Presta atenção. Então, o batismo, a ceia e o dízimo, na totalidade deles, desse fundamento, está tudo alicerçado aqui, a fé cristã está alicerçada aqui. Isso aqui junto. Olha aqui, eu posso reinar com Cristo se eu não for batizado? Eu posso temer a Deus? Alguém que não teme a Deus vai viver com Cristo? Vou perguntar de novo. Alguém que não teme a Deus pode viver com Cristo? Pode viver a eternidade toda com Deus? Não é fundamental, essencial que nós creiamos que Cristo nos comprou com o nosso... Nós vamos chegar lá. Eu não tenho que temer a Deus acima de todas as coisas? Eu não tenho que esperar que Jesus Cristo venha? Eu não tenho que estar... Está conseguindo compreender, meu irmão? Não estou dizendo que você não vai ser salvo, que não vai ser salvo, ou que isso aqui faz parte de um requisito para a salvação. Não é isso que eu estou dizendo. Até porque nós sabemos que a salvação vem pela graça. Não há nada que nós possamos fazer para sermos salvos ou deixarmos de ser salvos. A salvação é pela graça. Só que a partir do momento que você se coloca como cristão, se coloca como filho de Deus e decide viver, você tem que viver esse preceito. Por quê? São preceitos fundamentais e importantíssimos de uma vida cristã. Nós já vamos chegar lá. Então, isso aqui é a base prática, do cristianismo.
conhece algum cristão que não toma ceia? Conhece algum cristão que não batizou? Da mesma maneira, você não devia conhecer nenhum cristão que não dizima. É a base prática da nossa vida prática. Eu não sei vocês, mas eu, às vezes, por questões específicas da vida, enfim, fico, às vezes, um mês, eu não participo da ceia, porque, às vezes, naquele domingo eu tenho algum compromisso, alguma coisa assim, aí no outro, por alguma coisa. Fiquei 2 meses sem ceiar, eu já começo a ficar incomodado. Priscila também, às vezes, comenta comigo, às vezes, na ceia tá com as crianças, e aí passa de um mês, e aí, às vezes, no outro domingo a gente não vem, na outra ceia, no mês seguinte. Olha, eu não sei, já tem 2. Por quê? Porque faz parte da nossa vida, da nossa base cristã, participar da ceia. O batismo, amém. O batismo você vai lá uma vez, então, pastor, eu vou batizar todo dia. Não, também não. Mas o batismo, você não consegue viver uma vida prática cristã sem batismo. Tanto é que a gente já falou um pouquinho sobre isso, nós não falamos, olha, a gente precisa se aprofundar aqui, viu? E precisamos nos aprofundar aqui também. Então, estamos nos aprofundando aqui, amém ou não amém? Mas aqui a gente não falou nada sobre isso. Só, passamos por cima assim um pouquinho. E aqui, só que aqui o povo desvia. Aqui, se a gente for falar as verdades sobre a ceia, o povo desvia, a igreja fecha. Aqui é complicado. Mas enfim. Então, é a base prática do cristianismo. Ou seja, para a gente viver debaixo do nosso propósito, olha aqui, se é a base prática da vida cristã, a partir do momento que você decidiu se tornar um cristão, você vai viver uma vida na prática. O seu propósito, amém ou não amém? Já falei sobre isso. Você aceitou a Cristo, recebeu Jesus como seu salvador da tua existência, para viver agora o propósito dele. Não é para isso que a gente morreu? A gente morreu para vivermos agora o propósito dele, não o nosso, porque senão você continuava vivo. Continua vivendo a tua vida. Mas você morreu para a sua vida. Você morreu para as suas vontades. Lá. Para fazer agora a vontade dele. Amém ou amém? Para viver o propósito dele. Ou seja, para viver o propósito que ele tem para a tua vida sem isso aqui não dá, porque se você não faz isso, você não teme ele. Como que você vai viver o propósito que ele tem para a tua vida se você não teme ele? Está conseguindo compreender ou não? Olha aí no seu papel. Então, o batismo. Por que isso é a base prática do cristianismo? Você vai entender. Abra aí, Romanos capítulo 6. Eu fiz uma aula online sobre a ceia uma vez, deu uma confusão danada lá. Só faltaram me chamar de herege. Batismo. Romanos capítulo 6, verso 4. Quem abriu aí pode ler para mim em nome de Jesus, porque minha Bíblia ali até eu achar. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para com Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também a novidade de vida. Olha que interessante. Nós fizemos o quê? Nós morremos para quê? Pois fomos sepultados juntamente com ele, ou seja, nós morremos com ele pelo batismo na sua morte. Presta atenção, fomos sepultados juntamente com ele pelo batismo na sua morte, ou seja, nós morremos com ele. Para quê? Por que nós morremos com ele? Para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também nós experimentemos novidade de vida. Olha aqui para mim. Para você viver a nova vida
e ressuscitar como ele ressuscitou, você precisa morrer como ele morreu. Quem que quer ressuscitar aqui quando morrer? Todo mundo aqui quer ressuscitar, amém ou não amém? A não ser que você esteja vivo quando aconteceu o arrebatamento. Mas se você não estiver vivo no advento do arrebatamento, você vai morrer. Então você vai ressuscitar. Quem quer ressuscitar? Por isso que você precisa morrer com ele, porque para você ressuscitar como ele, você precisa morrer como ele. E você só precisa morrer como ele, nele. É o que diz o texto de Romanos. Fomos sepultados juntamente com ele, pelo batismo na sua morte. Ou seja, na morte dele fomos sepultados com ele, morremos com ele aqui, para ressuscitarmos como ele ressuscitou. Ou seja, o batismo, nós morremos com ele. Quando você batizou, você morreu junto com ele. Você falou, olha, da mesma maneira que você morreu, eu também vou morrer. Só que eu vou morrer em ti. Para que eu possa ressuscitar para uma nova vida, um novo começo, uma nova criatura, um novo propósito. Está conseguindo compreender, não? Ou seja, eu morri para as minhas vontades, eu morri para o mundo, eu morri para todas as outras coisas. Agora eu vou ressuscitar. Olha aqui para mim. Quando você morre no batismo e ressuscita naquele momento que você sai das águas, olha aqui para mim. Quando você sai das águas é um tipo, é uma tipologia daquilo que vai acontecer com você quando você ressuscitar, ou quando o seu corpo for transformado. Está conseguindo compreender ou não? Quando você sai das águas do batismo, isso é uma tipologia do que vai acontecer com você. Ressuscitando, se você morrer, ou sendo transformado, se você estiver aqui no dia do batismo, do arrebatamento. Porque você desce uma criatura e sai outra. Você desce morto para Deus e volta vivo para Deus. Você entra vivo para o mundo e sai morto para o mundo. É a base da nossa fé, amém ou não amém? Amém. Base da nossa fé. Ou seja, não é só um rito, não é só uma cena, como a gente vai falar. Não é só isso. Ela tem um significado, tem um sentido e tem uma aplicação prática. Qual é a aplicação prática do batismo? Você vai ressuscitar um dia, isso é prático. Você vai ser transformado se estiver aqui quando acontecer o arrebatamento. Isso é prático. Isso não é só tipo. Amém ou não amém? Como? E os seus elementos. Não, um dia a gente vai falar sobre isso. Ou seja, quando você desce para o batismo, você morre com Cristo. Você declara publicamente para o mundo físico e para o mundo espiritual que agora você vai ressuscitar com Ele. Na morte, junto com Ele. E isso vai transformar a sua vida completamente. Por quê? Você caminhava pelos seus próprios pés, os espíritos malignos, os demônios faziam com você o que eles queriam. Porque você não tinha dono, você não pertencia a ninguém, você caminhava a esmo. Olha aqui para mim, se você estiver caminhando, irmã Regina, e tiver ali €1 no chão, tem dono? Se não tem dono, você vai fazer o quê? Agora é teu. Agora, se eu estou caminhando na tua frente, vou puxar aqui assim alguma coisa e cai €5 no chão e eu não percebi, mas você viu, você vai pegar para você? Por quê? Porque aquele dinheiro tem? Você não pegou. Para de graça. Eu fui comprado pelo Senhor Jesus, tenho Ele dentro de mim, Ele faz parte da minha vida. E isso que você está fazendo aí, seus demônios excelentes, vai durar pouco tempo, porque ele em breve voltará. Amém.
Consegue compreender o poder disso aqui? Ou seja, porque, olha o que ele disse. Abre aí 1 Coríntios capítulo 11. Primeira Coríntios capítulo 11. É o texto que a gente lê sempre, né? Verso 24. E havendo dado graças, o partiu e disse: Tomai e comei, isto é o meu corpo, que por vós é partido. Fazei isso em memória de mim. Então, preste atenção. Você proclama que ele virá, que todas as promessas dele estão sobre a tua vida, que tudo aquilo que ele fez é verídico. Por quê? Porque é em memória de mim. E é quando? Até que venha. Ou seja, eu reconheço o senhorio de Cristo sobre a minha vida. Por quê? Porque ele morreu por mim, porque tudo aquilo que ele fez e viveu é verdade. Por quê? Porque eu acredito na promessa de que ele virá. E o mundo espiritual tem que sentar, os demônios têm que sentar e olhar e ver você declarando isso tudo. E que mesmo depois de 50 anos que você já é crente, você ainda continua esperando. Que você não desistiu, que você permaneceu. Está conseguindo compreender ou não? E, é claro, o dízimo. Por que ele é fundamental e essencial para a base da prática cristã, da nossa vida? Não estou dizendo que você, pelo amor de Deus, irmão. Não estou dizendo que se você não dizimar, você não vai para o céu. Não é isso que eu estou dizendo. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, tá bem? Eu estou dizendo que para você viver como um cristão genuíno, você precisa participar. Isso aqui tem que ser a base da sua vida cristã. 1 Coríntios capítulo 6, abre aí. 1 Coríntios capítulo 6. Primeira Coríntios, verso 6, capítulo 6, verso 20. Porque vós fostes comprados por bom preço. Glorificai a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então preste atenção. Só um detalhe aqui, você viu que ele disse que o que pertence a Deus? O seu corpo e o seu espírito. Amém ou não amém? Ele não disse alma. Porque a alma é quem você é. E você pode decidir pertencer a ele ou não. Se você rejeitar o Salvador, você pertence a ele? Presta atenção. Então, o dízimo é um ato, primeiro, de fé. É um ato de, deixa eu ver o que eu marquei aqui. Testemunho. E, acima de tudo, obediência. Fé, testemunho e obediência. Como que pode um cristão viver uma vida prática sem isso? Você não crê em Deus?
Você não testemunha das suas bondades? Você não é obediente? Como que você vai viver uma vida cristã sem isso? É que as pessoas, repito, as pessoas que não participam disso, elas têm outro senhor sobre a vida delas. Aí elas têm fé no Senhor delas, elas testemunham a respeito do Senhor delas e elas são obedientes ao Senhor delas. Quem é o Senhor delas? É simples. Quando você dizima, você testemunha, é obediente e tem fé em Deus. Ponto. Quando você não dizima, é porque você... Não estou dizendo, meu irmão, que um dia um mês você esqueceu, um mês você agiu mal e não deu. Não estou dizendo das pessoas que não acreditam no dízimo. Eu também já esqueci de dizimar. Eu também já não dizimei por alguma questão. Mas eu acredito no dízimo. E até para essas pessoas a Bíblia tem uma palavra. A Bíblia vai dizer assim para essas pessoas que se esqueceram: volta lá atrás onde você caiu, cumpre com o que tem que ser cumprido, faça o que tem que ser feito e depois siga a tua vida adiante. Amém ou não amém? Mas agora, não, eu não dizimo por quê? Porque eu não acredito no dízimo. Amém, irmão. Só que então, assim, o seu Deus não é o mesmo que o meu. O seu Deus é outro. O seu Senhor é outro. E a vida que segue. Tem crente que mente. Tem crente que rouba. Tem crente que adultera e tem crente que não dizima. Tá aí, ó. Ou seja, quando eu dizimo, eu provo para o mundo físico e para o mundo espiritual quem é o Senhor da minha vida. Tá conseguindo compreender, irmão? Por que é importante isso? Deus não precisa do teu dinheiro. Deus, Ele vai fazer a obra dele com o seu dízimo ou sem o seu dízimo. E a obra dele vai ser feita de maneira gloriosa, com o seu dízimo ou não. A diferença é que quando você dizima, você declara para o mundo espiritual que Ele é o seu Senhor e que você depende dEle para tudo. Ou seja, não é o valor em si, meu irmão. Ele quer ver você fazer. Por quê? Você precisa fazer. Porque esse Senhor aqui te acusa. Quando você não é dizimista, esse Senhor aqui, chamado Mamon, o Deus do dinheiro, ele vai diante de Deus e te acusa. Tá vendo lá o fulano? Diz que te ama, diz que te serve, diz que entregou a vida para você, diz que entregou o marido, o filho, a cunhada, a nora, não entregam nem dinheiro. Ele tem eu como Senhor, não tu. Olha o testemunho, meu irmão, que você está dando. Tá vendo aí? Ou seja, se você não consegue, meu irmão, nem dar o seu dinheiro, não é o dinheiro em si, meu irmão. É o ato, é a disposição de falar, olha, isso aqui eu não me apego a isso. Não tem problema não, irmão. É isso que Deus quer. É isso que o diabo não quer. Para ele poder ter com o que te acusar. E essa acusação é grave, por quê? Porque não é uma acusação simples de, eu menti. Porque você pode mentir, irmão. Você pode pecar, a gente peca, é normal. Agora, quer dizer, não deveria ser normal, né? Mas acontece, são erros do percurso da nossa vida cristã. Só que você pode ir lá e pedir perdão. Amém? E ele é justo e fiel para te perdoar. Agora, quando você não dizima, você simplesmente não se coloca debaixo do senhorio dele.
É diferente, meu irmão. O negócio aqui é grave. E se você não está debaixo do senhorio dele, ele não tem responsabilidade nenhuma em relação a ti. É muito simples. Lembra que eu falei? Lembra que eu usei a ilustração de quando éramos crianças e jovens que morávamos com os nossos pais e a gente não estava preocupado. O Lucas está aqui. O Lucas, ele chega no armário, meu irmão, ele não quer saber se eu recebi, se eu não recebi, ele não quer saber. Ele abre o armário e quer comer alguma coisa. Eu, como pai, tenho que ser o provedor e tenho que estar lá à disposição. Ele não pensa, será que ele não pensa? Não, eu também não. O que acontece? Ele não pensa assim, a situação está difícil em casa. Ou será que mês que vem vai ter? Não. Ele, como filho, não quer saber. Ele abre o armário e quer comer. Abre o frigorífico e quer ter comida para comer. Porque assim somos filhos. Então, nós pais, hoje eu sei, porque um dia eu estive na posição de lá, eu também não queria nem saber. Então, nós como pais, temos que fazer o quê? Temos que suar para poder prover aquilo que os nossos filhos não fazem a menor noção da dificuldade que é para ter aquilo. Amém ou não amém? Assim é com o nosso Deus. É claro que ele não sua, porque ele é o Deus Todo-Poderoso. Então ele te provê e nós temos tudo isso à disposição. Por quê? Porque nós nos colocamos debaixo do senhorio dele. Agora, por exemplo, você acha que isso na casa da irmã Aline, você acha que a irmã Aline tem alguma coisa a ver com o Lucas? Não tem. Se ele for na casa dela, é só água e ele tá só água. Por quê? Porque ela não tem responsabilidade sobre a provisão das coisas para ele. Quem tem que prover sou eu. Agora, se você não está debaixo do Senhor teu Deus, ele não tem responsabilidade nenhuma sobre a tua vida, porque o teu Senhor é Mamon. E é isso que o diabo quer, meu irmão. Ele não quer que você vá lá e o adore e vire bruxa. Não. Ele só quer que você saia debaixo da autoridade e senhorio de Deus, porque aí ele tem legalidade para fazer o que quiser na tua vida. Porque ele vai te acusar e Deus é justo. Quando ele vai lá e te acusa, fala, olha, o fulano, o primeiro que vai é o devorador. Ele vai lá e fala, olha, o fulano não é dizimista, então ele não teme a ti e ele pertence a mim. Ou seja, eu preciso fazer o que eu quiser na vida dele e você tem que me autorizar. E Deus é justo, ele não pode sair debaixo da palavra dele, então ele tem que permitir o diabo fazer o que quiser na tua vida. Nem que seja para te trazer de volta para ele. Está conseguindo compreender ou não? É um negócio que é profundo. Ou seja, é um sinal da dependência, é um sinal do senhorio, é um sinal da gratidão, porque você estava perdido, porque você estava lascado, e ele decidiu te amar, ele decidiu vir aqui, sofrer, te resgatar. Isso aqui é um sinal de gratidão, de honra. Mas não. O pessoal não quer saber. Por quê? Porque ainda não se desapegou. Ainda tem como senhor Mamon. Ou seja, eu quero dizer, nenhum desses três podem ser negligenciados. Se você quer viver debaixo do propósito de Deus. E isso tudo tem que ser quando? No início. Porque você batiza quando? No início ou no fim da jornada? Você já quer participar da ceia quando? No início ou no fim da jornada? Mas o dízimo tem que esperar virar maduro. Não, quando tiver maduro na fé, quando tiver certeza de que o meu pastor merece, quando eu tiver tranquilo em relação à minha condição financeira, quando eu tiver, morreu, irmão. Isso aqui tinha que ser no início da jornada. Recebi Jesus como Senhor Salvador. Opa, vem cá. Já traz para ele aí a piscina, já toma um mergulho, já pega o pão, senta aqui, vamos fazer uma ceia especial hoje. Olha aqui,
Todo culto de batismo tinha que ter ceia. Essa veio fresquinha do céu agora. Todo culto de batismo, vou falar de novo, todo culto de batismo tinha que ter ceia. Para dar a oportunidade imediata para aqueles que recém se batizaram de já participar da ceia. Às vezes demora, né? Porque o culto de batismo é num dia, a ceia depois dali 30 dias, às vezes demora muito tempo. Muito tempo. Esse aqui está do lado de fora ainda. Você não pegou, né? Você não está pegando ó, o mistério. Altar de sacrifício, amém ou não amém? Ele era quadrado. Bacia de bronze. Mesa dos pães. Candelabro. Altar de incenso. Arca da aliança. Amém? Quando você recebe a Cristo, você está aqui, ó. Para falar a verdade, você vem no culto e passa pela porta. A primeira coisa que você faz, porque ele diz, eu sou a porta. Para falar a verdade, Jesus, a gente vai estudar isso aqui um dia. Jesus, ele é todas as peças do tabernáculo. Eu sou a porta. Então você vem aqui na igreja uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5. Foi 5 você ou foi só comigo? Você começa a entrar pela porta. Até o dia que você decide receber ele como seu salvador da tua existência. Mediante a pregação. Geralmente o meio que Deus usa é a pregação. Então você recebeu a Cristo, amém ou não amém? Agora você pode caminhar mais um pouquinho. Aqui é a bacia de bronze. Aqui é o batismo. Nas águas. Você ainda está no átrio. A presença de Deus está aqui, amém ou não amém? Está longe ou está perto? Está longe ainda. Aqui tem uma cortina aqui. Fechada. Por isso que muitas igrejas, e na minha opinião corretamente, não permitem que participe-se da ceia sem batizar. Porque você precisa cumprir o caminho da justiça. E o caminho da justiça, ele é nesse sentido. Jesus passou por isso tudo. Então você primeiro recebe Jesus aqui no altar. Depois você caminha um pouquinho até o batismo nas águas. Aí agora que você já passou pelo batismo nas águas, agora você pode caminhar mais um pouquinho. Até a mesa dos pães. Aqui nessa mesa tinha quantos pães aqui? Você lembra? Já te ensinei. 12 pães. Então você pode participar da ceia do Senhor agora. Você tá longe ou está perto da presença? Não está tanto, mas já teve mais longe. Aí, depois que você passa, olha aqui para mim, depois que você passa pela mesa dos pães, aí você já pode caminhar mais um pouquinho, amém ou não amém? Você vem para cá para melhorar. O candelabro de ouro puro. Por que ele é o único utensílio que é feito de ouro puro? Por que ele é feito de ouro puro? Porque ele é um símbolo do Espírito Santo. Então aqui você passa pelo batismo do Espírito Santo. Ele também pode representar a divindade de Cristo. E aí depois que você passa daqui, você caminha, continua o caminho da justiça. Caminho da justiça. Aí você caminha para cá para o altar de incenso, que é símbolo do batismo com fogo. Agora você pode acessar a presença de Deus. Amém ou não amém? E por que você acessa a presença de Deus? Vou dar um zoom aqui. Porque tem 3 coisas aqui dentro. Quantas coisas?
as tábuas da lei, o maná e a vara de Arão. Agora, depois que você está lá dentro, Deus vai te entregar a palavra, você vai ser provido por Ele, e você agora tem uma autoridade ministerial. Está pertinho de Deus agora. Só que a gente acha que quando a gente está pertinho de Deus, a gente fica bom. Não é? Tô pertinho. É assim que a Igreja Católica acha. Tanto é que ela acha que o Papa é o vicário de Deus, ou seja, o representante de Deus na Terra. Só que ao contrário, quanto mais perto de Deus você está, mais a luz dele reflete em você e mais a sua sujeira você enxerga. Então esse é o caminho da justiça, meu irmão. Por que eu falei isso tudo? Quem lembra? Estava aqui no batismo nas águas? Então você precisa passar do... porque eu falei que tinha que ser rápido. Então, quando você recebe Jesus como Senhor e Salvador da tua existência, recebia Cristo no culto hoje, glória a Deus, então já traz a piscina, já traz a piscina, já tchum. Saiu todo molhado, o cabelo tudo daquele jeito, né? Já traz a ceia, toma, tchau. Porque aí que acontece? Já entra lá para dentro. Porque enquanto você não batiza, você fica aqui, ó. Recebia Jesus, mas estou aqui, ó, lá de fora. Aí tem uns, irmão, conheço crente. Tem uns crentes que vêm para cá para fora. Vai para fora do ato, volta para o mundo. Quem conhece? Se só eu que conheço. Pessoas que receberam a Cristo como Senhor e Salvador da sua existência, ficaram na igreja um tempo e agora estão lá fora no mundo? Quem conhece uns desviados aí? Eu conheço. Por quê? Porque esse cidadão fica aqui, aí ele vem para cá, para fora, aí vem para dentro, aí vem para cá, aí volta para cá, daqui a pouco tá tomando cerveja no café, daqui a pouco tá fumando cigarrinho. Por quê? Vai para cá, vem para cá, vem para cá, vem para cá. Ele fica entre e volta. Por quê? Porque ninguém pegou esse cabo e jogou ele na piscina. Irmão, tem que ser rápido. Depois um dia a gente vai falar, existe um documento da Igreja Católica, quando a Igreja Católica começa a se expandir, então há um documento lá no Vaticano que diz assim, da preocupação que eles tinham em relação ao batismo por conta das regiões mais frias. Rússia, Finlândia, esses lugares mais frios, eles tinham uma preocupação, porque não é assim, né, meu irmão? Quando a gente mora no Brasil, é tranquilo você batizar a qualquer hora. É calor o ano todo, 45 graus no inverno, aí ok. Agora, nas regiões frias, como é que faz? Principalmente o batismo por imersão. E outra, quando estamos falando de Idade Média, não tinha aguinha quente, chuveirinho, liga lá, aguinha quente, tinha aquecedor, não tinha. Então, existe um documento da Igreja Católica que diz, olha, nós temos uma preocupação com relação ao batismo por imersão. Porque está complicado. Os crentes não estão batizando. Porque ninguém quer entrar no rio congelado. Mas tem que ser rápido, meu irmão. Porque senão a crentalhada fica tudo aqui, ó. E começam com um, aí esses dois aqui vai para fora. Aí já junta mais um aqui. E aí traz esse aqui também. É assim, meu irmão. A igreja é assim. Então, tem que ser rápido. Tem que trazer para cá. E depois já tem que trazer para cá. Porque quando ele participa daqui, ele já vem para cá, meu irmão. Já vai começar a ter o batismo no Espírito Santo. As coisas já começam a mudar na vida daquele crente. E ainda, se ele estiver aqui no batismo com fogo, aí é que é. Porque o batismo com fogo, não sei se você sabe, é o batismo que muda o teu caráter. Por quê? Porque é o último passo antes de você entrar na presença de Deus. Deus não aceita nenhum no qual ele vai entregar a sua palavra, vai provê-lo e vai dar a ele a autoridade ministerial que não tenha sido provado com fogo. Ou seja, que não tenha tido seu caráter transformado. Isso aqui tem que ser acelerado, o processo.
Por isso que ele faz parte, é fundamental na prática cristã. Aí já não dizima mesmo? Já não batizou? Já não participa da ceia? Fica aí andando por aí na igreja, irmão. E ainda quer dar pitaco. Eu não gosto dessa pregação, não. Esse pastor aí é muito... Meu irmão, você não passou por nada. Está aqui passeando na igreja aí há 10 anos. Gente, irmão, eu conheço um monte de gente assim. Está aí passeando pela igreja aí, dando pitaco, dando opinião. Não é discordo. Mas está aqui ainda, está no átrio ainda. Tem uns que nem no átrio estão lá do lado de fora. Porque eles são assim, eles entram e vai e volta. Está conseguindo compreender? Isso aqui é fundamental. Um dia a gente vai estudar isso. Quem está aí? Amém. Então, nada disso aqui pode ser negligenciado. Pega um pouco de água, filho, por favor. Nenhum dos 3 itens pode ser negligenciado. Repito, não estou falando de salvação. Estou falando de base prática da tua vida cristã. Da mesma maneira que você batizou, da mesma maneira que você participa da ceia, você também precisa ser um dizimista. Uma coisa não está desvinculada da outra. Amém, Deus abençoe. Uma coisa não está desvinculada da outra, meu irmão. E aí é até Jesus voltar. Não é só quando as coisas estão boas. Ou seja, para a gente fechar aqui, o batismo significa que você morreu com ele. Amém? Amém. Então marca aí na sua folha aí. Por isso que eu te entreguei a folha. Aí ela está ao contrário, né? Mas enfim. No batismo você coloca aí. Morri com Jesus. Eu morri com ele. Para a gente ser prático. Então aqui você morreu com ele. Na ceia, ele morreu por você. Amém ou não amém? Ele morreu por você. Olha aqui para mim, é só eu que acho apaixonante você dizer que alguém morreu por você. Não é lindo isso? Ele morreu por mim. É lindo. É lindo falar isso. Ele morreu por mim. Ninguém aqui morreria por mim. Não me olha com essa cara. Talvez, olha aqui para mim, você morresse por esse eu. Mas aquele outro eu. Porque agora que eu ainda sou uma porcaria melhorzinha, talvez alguém até morresse por mim. Agora, quando eu era uma porcaria muito... 3G editando isso. Então, eu assino essa consignação, ou seja, eu sou o proprietário e dou para você, durante um período de tempo X, que é o tempo que você precisa, um prazo, ou seja, tudo que tem aqui é seu. É assim que funciona. Tudo é seu. Ou seja, essa cadeira aqui, agora é dela. Aquele púlpito, se estiver aqui dentro, é dela. As janelas todas, é dela. Tudo é dela. Por isso que numa empresa de demolição, quando vai fechar o negócio, eu sei porque eu ia muitas vezes, então, para dar o preço, o meu patrão ia, eu ia para resolver outras coisas, o meu patrão ia para resolver. Então ele já via tudo que tinha. Opa, essas janelas aqui são boas e tal, a parte de elétrica, porque cabo vale muito dinheiro, tem cobre dentro do cabo. Então ele via cabeamento e tal, via essas coisas para saber quanto que ele ia ganhar de dinheiro com tudo que tinha. Inclusive eu já vi várias vezes ele perguntando, isso aqui vai ficar? Ou você vai tirar? Por exemplo, uma cadeira. Então já tinha aqui essas cadeiras todas, no nosso exemplo. Então a Aline vem e pergunta para mim, essas cadeiras vão ficar? Essas cadeiras são boas. Essas cadeiras aqui vão ficar ou você vai tirar? Não quero saber de nada disso, é tudo, se vira, joga tudo fora, o problema é seu. É dela, tudo que tem aqui é dela. Tá conseguindo compreender? É assim que funciona.
Pastor, o que isso tem a ver com o tema? Deus deu a terra para o homem. Deus deu a terra para Adão. Ele falou para Adão, domine sobre todas as coisas. Ou seja, toda a terra e tudo que estava na terra era de Adão. Deus assinou uma consignação, porque na verdade era de Deus, porque ele que criou, ele que fez tudo, é tudo dele. Mas você, olha, toma aqui uma consignação e é teu. Quando Adão peca, ele entrega tudo aquilo que era dele para Satanás. A terra e tudo que tem na terra. Está conseguindo compreender? O que eu quero dizer? E os animais, inclusive, os animais também. A terra foi amaldiçoada. A terra foi amaldiçoada por causa de Adão. Tudo é do diabo agora, amém ou não amém? Então, eu já expliquei um pouco sobre isso. Sobre a lei do parente remidor. Então, o que acontece? A terra agora é de Satanás, amém? Mas Deus estabeleceu um prazo. Lembra que eu disse o prazo? Tem um prazo. Então a terra é sua durante esse prazo, Adão. Adão pegou e entregou a terra para Satanás. Só que tem um prazo. O que acontece? Deus agora quer a terra de volta. Por quê? Eu dei para Adão, Adão deu para Satanás, agora eu quero de volta. O que o diabo fez? A terra é sua, mas o homem me deu. Você quer ela antes do prazo? Quero. Então paga. Tá bem, eu pago. O que você quer? Sangue inocente. Você acha que ele é bobo, meu irmão? Ele sabe que o salário do pecado é a morte, que todo homem, por conta de Adão, nasce pecador. E não, se ele morrer, ele não pode pagar a dívida. O que ele pediu? Justamente aquilo que o homem não pode dar. Eu quero sangue inocente, porque agora a terra é minha, o homem não pode pagar, porque a Bíblia diz que o homem clamou a Deus para que Deus devolvesse a terra para ele. Só que quando foi negociar com Satanás, ele falou assim, eu quero sangue inocente. Qual homem pode me dar isso? Aí Deus falou, olha, tá bem. Eu vou dar o sangue que você precisa. Só que aí precisa ser um sangue de um homem que não pecou. Porque o salário do pecado, então para você pagar, você precisa estar vivo. Porque senão você não pode pagar, você está morto. É por isso que Jesus estava escondido. Ele estava escondido, o diabo não sabia. Ele se manifestava no Antigo Testamento de várias maneiras. Às vezes ele se manifestava como capitão da guarda dos seres celestiais, às vezes ele se manifestava como uma nuvem, às vezes ele se manifestava como uma coluna de fogo, às vezes ele se manifestava como uma rocha que vazava pedra, vazava água. E aí Deus fala, então agora, na plenitude dos tempos, é a hora que eu tenho para poder pagar a dívida. Então ele falou para o filho, olha, vamos fazer o seguinte, eu vou te chamar de pai e você vai me chamar de filho quando você estiver lá. Antes disso, perdão, ele disse assim, reuniu, olha aqui para mim, isso é lindo, eu já te mostrei no texto, já te mostrei na Bíblia isso, é que você não lembra. Ele juntou os três ali, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, amém? E falaram assim, quem vai de nós resolver o problema do homem, que o homem não pode resolver? Aí o verbo disse, eu vou, envia-me a mim. Aí o pai olha para ele e fala, então vamos fazer o seguinte, quando o ancião de dias, no caso, né? Fala, olha, quando você chegar lá encarnar, então nós vamos fazer o seguinte, você vai me chamar de pai. E eu vou te chamar de filho, eles combinando na eternidade.
E o diabo nem sabia de nada. E aí então o filho vem. Por que o filho vem em carne? Porque para pagar o preço, tem que ser parente. Tem que ser parente do homem. Porque a lei do parente remidor de Levítico 25 diz que para pagar a dívida antes do tempo, tem que ser parente. Ou pai, ou mãe, ou irmão. Por isso que então Deus precisa vir em forma de homem. Para poder ser irmão do homem. Para poder pagar a dívida que o homem não pode pagar. E aí Deus encarna num corpo preparado antes de Adão, por isso que ele foi antes da fundação do mundo, ou seja, um corpo pronto e preparado sem passar pelo pecado de Adão, porque em Adão todos pecamos e destituídos fomos da glória de Deus. Então o corpo que Jesus usou já tinha sido preparado antes, foi posto dentro de Maria, por isso que Maria pôde conceber sem ter relação sexual, porque não precisou de espermatozoide, porque o corpo já estava preparado antes. Foi posto o corpo lá dentro, e aí a pessoa do Filho de Deus pode entrar dentro daquele corpo e nasce. Sem a linhagem de Adão. Entende o mistério? Por isso que tinha que ter um corpo antes. Ele não é da linhagem de Adão. Mas como ele tem corpo, ele é homem. E ele é filho do homem. Por isso que Jesus vai dizer que eu sou filho do homem. Eu, filho do homem. Ele é filho de homem, porque ele é homem. Só que ele não vem direto de Adão. E aí agora ele pode pagar o preço. Então ele paga o preço. Presta atenção, tudo isso tem a ver com o tema. Então ele paga o preço quando ele morre inocente. Ele se entrega. Por isso que Jesus não foi traído. Você acha que ele foi traído, mas ele não foi traído. Ele não foi traído. Ele não, olha aqui. Foi traído o relacionamento que ele tinha, mas ele não morreu porque foi traído. Porque uma pessoa que morre porque é traída, não pode ter se entregado. Ou seja, eu morri porque fui traído. Eu pensei que, se eu tem um buraco aqui, se eu tenho um buraco aqui, não tem, piso e caio e morro, eu morri porque eu fui traído. Agora, Jesus não foi traído. Tanto é, abre lá comigo para você ver, Mateus. Aí pronto, já fugi. Ainda bem que já está acabando, nem vai ficar tão... Mateus 26. Verso 20. É o texto da Páscoa. Da Páscoa, da ceia. E chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12. E comendo eles, disse: em verdade, a verdade vos digo, que um de vós há de me... a Bíblia é ruim. A palavra grega aí é paradosei. E a palavra paradosei, quando é traduzida, por exemplo, para o inglês, ela é traduzida como delivery. Ou seja, olha aqui. Em verdade, a verdade vos digo, que um de vós há de me entregar. Risca aí trair, escreve entregar. E aí ele fala de novo. E ele, verso 23, e ele respondendo disse: o que põe a mão no prato comigo, esse há de me entregar. Palavra grega paradosei. Paradosei. Aqui risca traído é paradosei. Mais fielmente no inglês, ela vai ser traduzida como deliver up. Ou seja, ele tem que se entregar. Porque quando ele se entrega, então ele morre como um cordeiro.
Porque o cordeiro não é traído, o cordeiro é entregue. Então ele morre. E com o sangue dele, do teu irmão, porque lá na frente, depois você vai ver, nós não vamos ler o texto não, só vou te contar se você acredita em mim, né? Quando Maria encontra com Jesus, e ela vai tocar nele, ele fala, não me toque, e ele fala assim para ela, vá até os meus irmãos e diga para eles que eu estou vivo. Até os meus? Ué, Jesus era irmão dos discípulos? É claro que era. Foi só por conta disso que ele pôde morrer, porque ele se fez nosso irmão. Irmão pode pagar a dívida? Pode, irmão pode. Então ele pagou a dívida, amém ou amém? Isso aí é assunto encerrado, isso aí a gente já sabe bem. Por que eu estou falando isso tudo? Você já vai entender. Ele paga a dívida, amém ou amém? Pagou a dívida. Aí, depois que ele paga a dívida, está na hora do quê? Devolve aí, né? Paguei a dívida, você pediu sangue, toma o sangue. Ele leva o sangue, aquela toda que a gente já falou várias vezes. Leva o sangue, deposita o sangue lá e tal, enfim. E aí o que acontece? E aí depois o que acontece? Quando ele paga a dívida... é porque Deus é bom, né? João 20, 17. Disse-lhe Jesus, não me detenhas, porque ela quis tocar nele. Maria, quis encostar nele. Porque ainda não subi para meu pai, mas vai até meus irmãos e diz-lhes que eu subo para meu pai e vosso pai, meu Deus e vosso Deus. João 20, 17. Então, quando ele paga o sangue, então tá bom, você pediu sangue inocente, então tá bom. Se entregou, morreu, subiu, pegou o sangue, depositou o sangue, agora me dá tudo. O diabo falou, não, isso não vale? Não. Isso não vale. Eu não sabia que você era Deus. Isso não vale. Não vou entregar a terra, não vou entregar. Por isso que a terra jaz. Por isso que a terra jaz no maligno. Por quê? Porque ela jaz. O que é que jaz? Você já parou para pensar nisso? Já parou para pensar nisso? Porque a terra jaz no maligno. O que é jaz? Está enterrado. Está morto. Tá perdido. Ou seja, a terra que é dele já não é mais. Eu vou falar de novo. A terra que ele acha que é dele, não é mais. Porque o preço já foi pago. Ou seja, ele só não devolveu, ele só não entregou ainda, porque ele não aceitou. É por isso, meu irmão, que você precisa jogar na cara dele, todo mês, quem é que te comprou? Quem é que pagou o preço? Quem é que é teu dono? Porque aí você joga na cara dele, toma, Satanás. Você que não quis entregar, porque você já perdeu, você já é derrotado, a terra não é mais sua, o meu Senhor já comprou tudo. Amém. Irmão, quando você dizima, é um chute na cara dele que você dá. Quando você for dizimar a partir de agora, quando você pegar assim, você trazer o seu dízimo assim, no envelopinho, você fala, toma essa, Satanás! Na cara dele. Irmão. Pensa que eu pertenço a você, você é um derrotado. Amém. O preço já foi pago. Foi o meu Senhor é que te derrotou, que pagou o preço. Você, porcaria, excelente esse seu domínio. Jaz. Jaz. Tá conseguindo compreender ou não? Mas tem gente que acha que é só dinheiro na caixinha. Deus não precisa do nosso dinheiro. Amém. Ele só quer que você faça isso. Dê um chute na cara do diabo. Só que você precisa fazer. Só falar não vale. Se você só falar, não, Deus é o meu Senhor, não vale. Você tem que provar. Olha aqui.
Como que é que você prova que você ama o teu marido? É falando ou é agindo? É assim que a gente prova. Claro, é importante falar. Eu te amo, você tá lindo, lindão, não sei o quê. É claro, é todas aquelas coisas que vocês sabem, né? Só que são nas ações que você valida aquilo. Então, amém, meu irmão. Diga que você ama Jesus, diga que você ama o seu Deus, diga que você teme Ele, diga que você quer. Diga, faça, só que também haja. Então, quando que é que você tem que agir? É na ceia, é no dízimo e é no batismo. Amém ou não amém? Amém. Quem está pegando? Glória a Deus. Só isso. Isso aqui é só para explicar isso aqui que eu desenhei na semana passada. E como isso aqui são coisas, assuntos. Eu nem ia falar sobre a aula de hoje, meu irmão. A aula de hoje veio hoje para mim à tarde. Acho que era umas 4 horas. Eu falei, eu preciso falar sobre isso. Porque eu fui assistir. Assim, eu posso falar a verdade para vocês? Eu fui assistir a última aula para ver com que roupa eu estava. Porque eu não gosto de repetir a mesma roupa. Porque eu coloco lá um vídeo A, com o vídeo 2, o vídeo 3, tudo com a mesma roupa, fica esquisito. Aí eu falei, deixa eu ver, isso como você não lembrava, falei, deixa eu ver a roupa que eu usei na última aula, porque aí eu já estava assim, vindo do trabalho. Falei, se conforme for, eu tiro sua camisa e ponho alguma coisa por cima e tá tudo resolvido. Então deixa eu ver qual era a roupa que eu estava na última aula. Quando eu comecei a ver o vídeo, eu vi esse desenho. Falei, Jesus, esse desenho é importante, por quê? Então, tem assuntos muito importantes juntos. E eu lembro que eu não tinha me explicado direito isso na última aula. Falei, então eu vou precisar explicar isso para eles. E é isso. Amém ou não amém? Amém. Bom que enriqueceu um pouquinho a aula, né? Alguma dúvida? Hã? Bom, fora os nossos problemas técnicos aí da filmagem, depois vai ficar muito bom lá no